a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente em sua vida, meu irmão, minha irmã, e também sobre todos que fazem parte da sua família. Eu espero que todos estejam bem e eu quero dar também as boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs que não são membros da IPI de Engenheiro Goulart. É uma alegria, é uma satisfação tê-los conosco mais uma vez, participando deste momento de adoração. Que a graça de Deus repouse sobre a sua vida e também sobre todos que fazem parte da sua família. Mais uma vez, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui através das redes sociais para juntos realizarmos este momento de adoração diante da presença de Deus. Momento este em que reservamos para adorar este Deus grandioso e misericordioso, Deus criador dos céus e da terra, este Deus que sempre assiste a cada um de nós e aqueles que fazem parte da nossa família. Então é uma alegria mais uma vez estarmos aqui, mesmo não estando no templo para cultuarmos e louvarmos a Deus, mas nós temos aqui a oportunidade, através das redes sociais, de estarmos juntos para então entregarmos este momento de adoração diante da presença de Deus. E que venha a ser um momento para cada um de nós, um momento em que venhamos sentir a presença de Deus através de cada ato deste momento de adoração. Quero dizer aos irmãos e irmãs que são membros da IPI de Engenheiro Goulart, que por enquanto, como é do conhecimento de todos os irmãos e irmãs, o Conselho decidiu então suspender os cultos presenciais temporariamente. Eu quero enfatizar que quando retornarmos com os cultos presenciais, todos os irmãos e irmãs ficarão sabendo, então, quando retornaremos com os cultos presenciais. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Eu quero fazer a leitura bíblica que se encontra no Salmo 40, dando início a este momento de adoração, Salmo 40. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 5. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém a que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Santo Deus e misericordioso Pai, me coloco em Tua presença, Senhor, mais uma vez, ó Senhor amado, para te agradecer, ó Deus, a Tua misericórdia, meu Deus, o Teu amor sem fim. Obrigada, meu Senhor amado, por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigada por Tua proteção, pelo Teu amor sem fim, Senhor. Te agradeço todas as coisas, ó Deus, porque é o melhor, meu Pai, que eu posso ofertar nesse momento a Ti, meu Deus, o agradecimento, Pai. Porque Tu és um Deus que nos ama, que nos protege, que nos guia, meu Deus, pelos Teus caminhos. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto assim, Senhor. Quero te pedir, Pai, perdão por todas as minhas falhas, ó Pai. Eu sei que sou falha e pecadora, meu Deus. Não sou merecedora de nada, meu Senhor, mas a Tua misericórdia, esse amor que o Senhor sente por nós, nos dá tudo de bom, meu Deus, e nos protege, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por tudo que tenho feito, meu Deus.
e que o Senhor seja conosco, ó Pai, que esta palavra que o pastor venha dar, Pai, que nós possamos, ó Pai, colocar em nossa mente, em nosso coração, Senhor, para que possamos aplicá-la, meu Pai, para que possamos nos orientarmos, ó Pai, através dela, Senhor, e seguir-te, ó Pai, e fazer a tua vontade, ó Senhor. Cuida, Pai, de cada um de nossos irmãos em Cristo, ó Pai, e nos proteja, meu Deus, dessa doença, meu Deus, que está assolando o mundo, meu Deus. Seja conosco, Pai, a cada dia mais e mais, ó Pai. Te peço perdão por todas as minhas falhas, meus erros, ó Pai. Nos conduza, meu Deus, pelo teu caminho, Senhor. Proteja o pastor, a sua esposa, cada um irmão, Senhor. Seja com cada um, Pai amado. Em nome do teu filho amado Jesus, que eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. E com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Deus amado, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, nós nos dirigimos a Ti em oração, ó Deus, para falar contigo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Sempre clamando, ó Pai, pela Sua misericórdia sobre nós, ó Pai, sempre clamando pela Sua proteção, sempre clamando, Senhor, pelo consolo nesse momento tão difícil que nós atravessamos, Senhor. E nesse momento, ó Pai, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha iluminar o seu servo pastor, ó Senhor, Reverendo João, escolhido por Ti para hoje nos trazer a Sua mensagem. Fala conosco, Senhor, através dele,
Fala conosco, ó Pai, ensinando-nos as suas palavras através dele, Senhor. Trazendo uma palavra, Pai, seja ela suave ou seja ela dura, ó Pai. Porque da maneira que ela vier, eu sei que será bom para nós, ó Pai. Por isso nós pedimos, ó Pai, fala conosco e capacita-nos para o entendimento daquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nós pedimos mais uma vez, Senhor, cuida de nós, ó Pai, porque nesse momento nós não sabemos nem o que fazer, nem para onde ir. E se temos alguém que sabe o caminho que nós devemos tomar, é o Senhor, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, em nome do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Aquele que vive e que reina para todos sempre, que nós oramos, pedimos e sempre agradecemos. Amém. O texto para a nossa meditação na palavra de Deus nesta noite se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu farei a leitura do versículo 45 até o versículo 52. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Esse texto que foi lido para a nossa meditação na palavra de Deus nesta noite, ele é um texto muito conhecido por todos nós. Um texto que realmente ele fala por si mesmo. Um texto rico em detalhes, principalmente devido à atitude de Jesus em relação ao povo e também em relação aos discípulos. Antes deste texto que foi lido, do versículo 45 ao versículo 52, se voltarmos então um pouco mais, veremos o seguinte, que o povo estava seguindo a Jesus e num determinado momento eles estavam famintos, eles estavam com fome, eles não tinham o que comer. Jesus então perguntou aos discípulos o que eles tinham. E os discípulos responderam que eles tinham 5 pães e 2 peixes. E vemos então que Jesus orou a Deus, abençoando esses alimentos que ele possuía em suas mãos, e vemos que ele realizou realmente um milagre extraordinário e alimentou então, conforme vemos no versículo 44 do capítulo 6, ele alimentou ali 5.000 homens. Claro que haviam mulheres e também crianças, ou seja, foi muito mais do que 5.000 homens. Podemos dizer aqui que
talvez deve ter passado aqui de aproximadamente 8.000 a 10.000 pessoas que Jesus alimentou naquele momento. Eu quero destacar aqui que quando o texto ele começa no versículo 45, que é o texto para a nossa meditação, versículo 45 até o 52, nós vemos que Jesus fez algo maravilhoso. O que ele fez? Ele disse para os discípulos irem em sua frente, que eles embarcassem e que eles fossem então para Betsaida. Por quê? Porque Jesus queria se despedir da multidão. Ou seja, era uma multidão imensa que estava diante de Jesus. Aqui nós vemos o quanto Jesus era atencioso com as pessoas. Ele poderia ter pensado o seguinte: eu já alimentei estas pessoas e agora eu vou seguir adiante com os meus discípulos para Betsaida. Eu vou embarcar com eles, eu vou entrar no barco, na companhia deles e então eu seguirei com eles. Não, Jesus ele não fez isso. Jesus ele desejou olhar mais uma vez no rosto daquelas pessoas que ele alimentou. E ele fez questão então de despedir toda aquela multidão. É isso que vemos no versículo 45. E logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Essa foi uma atitude extraordinária de Jesus. Mas o texto é rico em detalhes. Depois então que Jesus se despediu desta multidão, o que ele fez? Jesus ele subiu ao monte para orar. Ora, podemos pensar o seguinte: Jesus era Deus. Ele era o Deus em pessoa, o Deus encarnado. Ele precisava orar? Claro que ele precisava orar. Ele precisava estar diante da presença de Deus, como também precisamos estar diante da presença de Deus quando decidimos, então, orar, quando decidimos tirar algum momento do nosso dia para orarmos a Deus. E Jesus fez a mesma coisa. Só que ele queria estar sozinho. Por isso que ele, então, mandou os discípulos irem à frente. E ele queria, então, orar, estar diante da presença de Deus naquele momento. Aqui nós vemos que Jesus era um homem de oração. Ele reservava um tempo em sua vida para buscar, para sentir a presença de Deus e também para ouvir aquilo que Deus queria falar ao seu coração. Nós vemos aqui então uma atitude de Jesus que deve servir constantemente em nossa vida. E depois que Jesus estava neste lugar, em oração, neste monte, chegou então a noite. E o barco em que estavam os discípulos estava no meio do lago. E nós vemos aqui no versículo 47 que Jesus estava onde? Ele estava na terra, sozinho, conforme vemos no texto que foi lido. Mas aqui, algo que nos chama a atenção em Jesus. Ele poderia ter deixado os discípulos ali, no meio daquele lago, e continuar o seu momento
sozinho com Deus em oração. Mas Jesus, ele reparou naquele exato momento que os discípulos estavam com dificuldades de remar, porque o vento era contrário. Diz o texto: vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Olha que coisa interessante. Nós vemos que Jesus, ele observou que os discípulos estavam em dificuldades naquele exato momento. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer: quantos momentos em nossa vida passamos por dificuldades? Em vários contextos, passamos por dificuldades. Às vezes, quando precisamos entregar um trabalho na faculdade, às vezes estamos tendo algumas dificuldades. Como ficamos? Ficamos apavorados, às vezes ficamos então preocupadíssimos porque temos que entregar aquele trabalho. Às vezes temos dificuldades em compreendermos algumas coisas, entendermos algumas coisas que estão acontecendo conosco e também em nossa família. Às vezes estamos passando por dificuldades e fica difícil remar, fica difícil seguir adiante. Precisamos de uma ajuda, precisamos de um auxílio. E aqui, o que mais nos chama a atenção é que quando Jesus ele viu que os seus discípulos estavam em dificuldades para remar, ou seja, para superarem aquele momento difícil que eles estavam passando, ele não os deixou sozinhos. Jesus estava totalmente num lugar distante deles, mas ele se prontificou em ir ao encontro deles para ajudá-los naquele exato momento. Uma outra coisa que nos chama a atenção: quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, foi na 4ª vigília da noite. Nós estamos falando aqui entre 3 e 6 horas da madrugada. Estava escuro naquele exato momento. E os discípulos estavam em dificuldades. E o que Jesus fez? Ele decidiu ir ao encontro deles. Ele fez questão de andar por sobre o mar unicamente para ajudá-los. Em nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs, isso não é diferente. Em quantas situações, quantos momentos nós estamos passando por dificuldades e Jesus está vendo que estamos passando exatamente por grandes dificuldades e Ele vem ao nosso encontro. Ele sempre se faz presente. Nós vemos que Jesus, ele sempre atua para dizer a cada um de nós, nos momentos em que estamos com dificuldades, que Ele está presente e que Ele sempre virá ao nosso encontro para nos auxiliar, para nos ajudar a superarmos então o vento contrário. O vento contrário aqui no texto é aquilo que nos impede de
vencer aquilo que está acontecendo conosco. As dificuldades, elas surgem, elas aparecem para serem vencidas. Mais uma vez eu quero dizer que as dificuldades não duram para sempre. Elas aparecem, elas surgem, mas elas também desaparecem. E como cristãos, nós não estamos sozinhos diante das dificuldades da vida. Nós temos um Senhor maravilhoso, que sempre está olhando de uma maneira atenta para cada um de nós. Continuando aqui o texto, qual foi a reação dos discípulos? Foi de medo. Eles pensaram que é um fantasma. Começaram a gritar. Ora, era de madrugada, estava escuro. Eu não sei se algum irmão ou irmã já teve esta experiência de ficar, não sei, num rio ou num lago ou em algum lugar escuro, extremamente escuro, e do nada, de repente, surge alguém. Humanamente falando, é claro que vamos gritar, que vamos ficar com medo. Exatamente como os discípulos ficaram neste momento. Mas então, Jesus se mostrou que Ele estava presente, era Ele. Não era alguém que estava ali para fazer mal a eles, mas era Ele, em pessoa. E o que Jesus fez questão de dizer aos discípulos? A primeira coisa que Jesus disse, tende bom ânimo. Depois ele disse, sou eu, não temais. Ou seja, Jesus fez questão de dizer para eles, olha, acalmem os seus corações. Tenham bom ânimo novamente, porque eu estou aqui com vocês. Jesus também fez questão de dizer, olha, não temais. Ou seja, esse medo que vocês estão sentindo, vocês não precisam sentir mais. Eu estou aqui com vocês agora. Uma outra coisa que os discípulos pensaram, sem reconhecer que era Jesus, era que estava diante deles um fantasma. Quantos fantasmas às vezes aparecem diante de nós, em nossa vida, nos assustam, traz um pânico, um medo, mas os fantasmas também, que muitas vezes se colocam diante de nós, existem para serem vencidos. E uma certeza que temos que ter em nossos corações, meus queridos irmãos e irmãs, é que sempre teremos Jesus conosco. E continuando o texto, olha que coisa maravilhosa. O que Jesus fez depois? Ele fez questão de subir no barco e de estar ao lado dos seus discípulos. E depois o que aconteceu quando Jesus subiu no barco? Ou seja, quando ele entrou onde os discípulos estavam. O vento que era contrário, que estava colocando eles em dificuldades, cessou. Acabou. E eles ficaram então atônitos, ou seja, eles ficaram pasmos, espantados diante daquilo que Jesus fez acontecer na vida deles naquele exato momento. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, vamos pensar o seguinte:
E aquela dificuldade que os discípulos estavam passando? Ela acabou, ela desapareceu. Por quê? Porque Jesus se fez presente. E imediatamente, aquele vento que era contrário acabou. Como também acabou as dificuldades que os discípulos estavam tendo de remar naquele exato momento. Eu quero concluir dizendo que Jesus ele poderia ter ficado no monte em oração. Ele poderia ter ficado lá. Ele poderia continuar ali a madrugada inteira até amanhecer o dia e depois ele ir ao encontro dos discípulos. Mas quando ele viu que os discípulos estavam em dificuldades, é isso que eu quero destacar no texto. Quando Jesus viu que eles estavam em dificuldade, versículo 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando por sobre o mar. Nós vemos aqui que quando Jesus nos vê diante das dificuldades, ele sempre virá ao nosso encontro. Como eu disse, passamos dificuldades em vários contextos em nossa vida. Mas nós temos que pensar que nós temos um Senhor que está de olho em nós. E sempre, no momento certo, no momento oportuno, ele virá ao nosso encontro e fará todas essas dificuldades cessarem. As palavras de Jesus foram ditas para os discípulos, devem servir também para cada um de nós. Jesus fez questão de dizer, quando eles estavam em dificuldades, tende bom ânimo. E esta expressão que Jesus disse, tende bom ânimo, significa tenha coragem. Seja corajoso para enfrentar o que você está passando. Esta mensagem que Jesus quer falar para cada um de nós. Que tenhamos um bom ânimo para passarmos então e superarmos as dificuldades que estamos enfrentando. Hoje, diante desta pandemia que está diante de nós, quantas pessoas, quantas famílias estão passando por grandes dificuldades em muitos contextos, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais porque perderam seus entes queridos, e também devido a pessoas que estão doentes, que estão enfermas. Enfim, a nossa vida como seres humanos, nós enfrentamos muitas dificuldades. Mas o que deve servir de alento para os nossos corações é que Jesus tem o seu olhar sempre voltado para cada um de nós. Depois, Jesus fez questão de dizer para eles, sou eu, não temais, ou seja, não tenham medo. Às vezes, diante das dificuldades, ficamos sim com medo. E Jesus fez questão de dizer para os discípulos, não tenham medo. E se o medo estiver presente em nossa vida,
em nossos pensamentos, em nossas atitudes, ficaremos paralisados. Não conseguiremos, então, superar as dificuldades e não conseguiremos remar, porque veremos somente o vento contrário que está diante de nós. Portanto, temos que romper com este medo para seguirmos em frente na certeza de que o Senhor Jesus está olhando por cada um de nós e por aqueles que fazem parte da nossa família e virá fazer algo por cada um de nós. E aqui nós vemos como a presença de Jesus realmente muda o cenário. Os discípulos estavam em dificuldades, mas quando Jesus veio andando por sobre o mar e subiu num barco para estar com eles, o vento contrário cessou e tudo ficou bem. É isso que temos que pensar em nossa vida. Temos que pensar o seguinte: a presença de Jesus conosco faz muita diferença. E onde Jesus está, as dificuldades aparecem, mas através do seu poder, Ele sempre colocará um ponto final nas dificuldades. Que tenhamos esta certeza em nossos corações. Creiamos nisso. Que assim seja. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvaremos com o cântico Aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, e a ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo exaltado, aleluia, 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 aleluia.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste momento teremos uma oração silenciosa, em que nos colocaremos diante da presença de Deus para abrirmos o nosso coração diante da sua presença. Eu não sei o que se passa na mente e nos corações dos irmãos e das irmãs que estão participando deste momento de adoração. Uma coisa eu sei, e os irmãos e as irmãs também sabem. Muitas pessoas e muitas famílias estão passando por grandes dificuldades em muitos contextos. Portanto, este momento de oração, em que oraremos a Deus, será um momento em que nos colocaremos diante da presença de Deus e vamos realmente abrir os nossos corações e conversar com Deus, para que Deus venha ter misericórdia e compaixão dessas pessoas que estão passando por muitas dificuldades e principalmente para que este mal que está diante de nós, que é a pandemia, venha desaparecer, para que retomemos a nossa vida de uma maneira normal. E aquilo que cada irmão, irmã, sentir em seu coração nesse momento, que você ore a Deus. Vamos orar nesse momento, silenciosamente diante da presença de Deus. Deus amado, neste momento, ouve a oração, ó Pai, do teu povo. Ouve, ó Pai, as nossas orações que neste momento foram dirigidas e direcionadas a Ti. Pedimos, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, ó Pai, de tantas pessoas que estão em dificuldades, que moram na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que fazem parte de outros estados do nosso país. Como também tenha misericórdia, Senhor Deus, das demais nações que estão espalhadas pelo mundo, que estão sofrendo por causa deste vírus. De uma maneira geral, ó Pai, este vírus que surgiu do nada, veio trazer para cada um de nós, que fazemos parte deste planeta, muitas dificuldades. Mas, quando olhamos para esse texto que foi lido e que ouvimos
a explanação do mesmo. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o teu olhar está sempre presente para observar a cada um de nós diante das nossas dificuldades. E como é bom saber, Senhor Jesus, que o Senhor sempre vem ao nosso encontro para nos ajudar, para tirar o medo que estamos sentindo, para nos fazer seguir em frente, para derrubar todas as dificuldades através do teu auxílio e do seu poder sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela tua assistência, pelo teu amparo, pela tua graça e pelo teu amor. E nos ajuda, Senhor Jesus, a superarmos as dificuldades quando os ventos são contrários. Nos ajuda, nos fortaleça, para que venhamos sairmos vitoriosos diante dos contextos das dificuldades. Fica conosco, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento de adoração. Conceda a cada um de nós uma semana de paz diante da tua presença, Senhor Jesus. E tenha misericórdia, Senhor Jesus, de cada um de nós, daqueles que fazem parte da nossa família. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, daqueles que estão enlutados devido à perda dos seus entes queridos. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, daqueles que estão doentes, enfermos neste momento. Que o Senhor venha fortalecer, Senhor Jesus, aos profissionais de saúde que estão trabalhando incansavelmente para cuidar de tantas vidas que estão doentes por causa deste vírus e também por causa de outras enfermidades. Renova, Senhor Deus, as forças de cada um deles, para que eles tenham sempre a disposição para cuidar e tratar das pessoas com muito amor e carinho. Perdoa, Senhor Jesus, todos os nossos pecados e também pedimos, ilumina, Senhor Jesus, os nossos governantes, aqueles que nos governam, aqueles que foram eleitos por nós, para que eles venham fazer algo para beneficiar as pessoas que estão sofrendo neste momento. Ó Senhor Jesus, cura este planeta que está sofrendo por causa desta pandemia que se fez presente nele e que trouxe grandes dificuldades na vida de muitas pessoas e na vida de muitas famílias. Salva-nos, Senhor Jesus. Cura-nos deste mal que está presente neste mundo. É isso que oramos, pedimos. Em teu nome é que oramos. Amém e amém, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse não somente hoje, mas em todos os momentos em nossa vida, sobre aqueles que fazem parte da nossa família, sobre todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para sempre. Amém.